Olá pessoal, eu me chamo Jean e hoje eu vou estar aqui dando essa aula para vocês de Django. Mas antes de a gente começar a entrar a fundo no conceito de Django, eu quero entrar na parte de explicações para conceitos gerais. Ao invés de eu já entrar a fundo assim na parte técnica do Django e tudo mais, eu gosto de sempre tirar algumas dúvidas mais básicas que geralmente eu vejo o pessoal iniciante tendo em relação a linguagem, framework e afins. E isso, além de, de ser um jeito da pessoa ver que aquilo não é um monte de sete cabeças, facilita também algumas explicações mais técnicas mais pra frente. O que é uma linguagem de programação? Esse vai ser o nosso primeiro tópico. E de um jeito bem breve, assim, eu vou ler aqui depois a parte escrita que eu fiz, mas de um jeito breve, a linguagem de programação é um meio de um ser humano conseguir se comunicar com uma máquina. A máquina fala em zeros e uns, são binários, e o ser humano fala em linguagem natural. Se eu resumir bastante, o conceito é basicamente isso. Tanto que a explicação geral também aborda mais ou menos essa ideia aqui. Uma linguagem de programação é um conjunto de regras e símbolos que permitem ao programador criar programas para que as máquinas consigam interagir com os usuários. As linguagens de programação são artificiais, ao contrário das linguagens naturais que são utilizadas para a comunicação entre pessoas. Usando essa parte aqui das linguagens naturais e artificiais, que seriam a linguagem de programação e a linguagem humana normal, inglês, português, espanhol e afins, eu fiz uma pequena analogia aqui. Então, basicamente, uma linguagem é um meio de comunicação entre a pessoa e a máquina. E assim como a linguagem humana, cada língua tem a sua função. Se eu quero me comunicar com uma pessoa dos Estados Unidos ou um estadunidense, eu uso normalmente, isso aqui tá em negrito, eu já vou explicar o porquê, o inglês. Se eu quero fazer uma aplicação de A, normalmente eu uso Python. Obviamente, eu escolho a linguagem que eu quiser para fazer essa atividade, mas as linguagens específicas podem ter maior facilidade para alcançar certos objetivos desejados. O que isso quer dizer? Suponhamos que eu esteja querendo fazer uma aplicação de A, igual foi o exemplo ali. Eu só tenho que me restringir a um Python? Só posso usar o Python? Não tem nenhuma outra escolha? Não, claro que não. Tem sempre pessoas que gostam mais da linguagem que eles estão trabalhando. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com PHP há muitos anos, obviamente que ela vai preferir mexer com PHP porque ela já está mais acostumada com a sintaxe, mais acostumada com o ambiente de PHP, os padrões de PHP e tudo mais. E obviamente também vão ter bibliotecas no PHP para a pessoa conseguir fazer o que ela quer na parte A. Ah, vão ter N bibliotecas, vai ter N jeitos de fazer isso? Depende. Por exemplo, PHP é uma linguagem mais voltada para o público web. Então, ela tem mais foco voltado para, por exemplo, requisições, é, página de direção de template, back-end e tudo mais. Back-end, obviamente, voltado para web. Então, vamos lá. Ah, não vai ter nenhuma biblioteca? Óbvio que vai ter alguma biblioteca aqui e ali para isso. Só que não vai ter o excesso de bibliotecas igual tem, por exemplo, o Python. O Python ele é uma linguagem focada para cálculo matemático, uma linguagem mais acadêmica. Então, por exemplo, a IA, que é basicamente a criação de algoritmos matemáticos e por exemplo, um algoritmo de regressão linear que você pode usar para normalizar algumas coisas, para normalizar alguns valores e tudo mais numa aplicação de análise de dados, por exemplo. No Python você vai ter muito mais opções do que, por exemplo, no PHP. Ah, se eu não quiser usar PHP ou Python, eu queria usar Java, porque eu gosto do Java. Também vai ter bibliotecas, obviamente não tanto em excesso quanto tem no Python. Ah, pô, eu queria fazer uma aplicação web em. Quero fazer uma aplicação web em Python. É a melhor opção? Depende do teu objetivo. Por exemplo, no nosso caso aqui a gente está falando do Django. O Django é um framework, já vou explicar o que é um framework também, que ele é feito para desenvolvimento web com Python. Por quê? Porque alguém falou, ah, eu gosto mais da sintaxe do Python, é mais simples, eu quero fazer um desenvolvimento web com isso. Mas, por exemplo, não é tão livre assim para certas escolhas, igual, por exemplo, seria no PHP. No PHP você consegue fazer muito mais. Como é que eu falo? Você consegue montar a tua estrutura de um jeito muito mais maleável assim do que o Django. O Django tem certas limitações, certas peculiaridades dele, que por exemplo um desenvolvedor PHP já mais avançado, um pleno, um sênior que já consegue fazer mexer mais facilmente ali no ambiente, ele não vai gostar, por exemplo. O banco do Django, ele é feito meio que automático. Você programa em Python, ele já faz toda a parte do banco. Ah, um DBA, um desenvolvedor que é uma pessoa que gerencia banco de dados, na lista de banco de dados, na verdade, ele pode não gostar tanto. Uma pessoa do PHP que gosta de fazer a configuração própria do banco e tudo mais.
Essas explicações mais técnicas são só exemplos que eu ainda vou abordar mais à frente nas próximas aulas. Nessa aula aqui é mais um conceito geral mesmo, só explicações para tirar algumas dúvidas assim. E obviamente criar mais dúvidas para vocês irem acompanhando as aulas, porque, né? Eu quero que vocês aprendam direitinho. Agora, a segunda explicação do dia. O que é um framework? Um framework é uma estrutura de suporte ou plataforma que fornece um conjunto pré-definido de ferramentas, bibliotecas, padrões e funcionalidades para ajudar no desenvolvimento do projeto, especialmente em software. Ele funciona como uma base que facilita o desenvolvimento padronizado de processos e reduz a necessidade de reescrever código como um rotineiro. O que isso quer dizer? A linguagem de programação, eu consigo fazer basicamente o que eu quiser com ela dentro dos limites dela, obviamente. Então, o Python tem suporte para programação em paralelo, para uso de múltiplos núcleos, para requisição, salvo engano, também tem. Então, tipo assim, ele tem muitas funções já pré-definidas na linguagem. Então, com a linguagem, eu consigo criar ambientes mais complexos. Eu consigo, com uma linguagem, criar uma biblioteca que me gera algumas funções, classes que podem me ser úteis ou vão me ser úteis para alguns objetivos. Por exemplo, eu tenho a biblioteca do Matplotlib, que é uma biblioteca para plotagem gráfica de matemática. Então, por exemplo, eu quero fazer um gráfico de regressão, que é basicamente um quadradinho com uma linha cortando no meio, uma linha na diagonal, geralmente. Então, ele me permite fazer essa plotagem do gráfico, se eu quiser. Eu quero fazer um... Pô, não queria plotar um gráfico, eu queria fazer um... Qual é o nome mesmo? Uma tabela de dados no padrão Excel. Tem um Pandas que você consegue fazer um data frame, que é basicamente uma tabelinha de dados. Então, ao invés de eu ter que criar aquele código todo do zero, ter que pensar como é que eu vou fazer isso, garantir que não vai dar problema e tudo mais, eu consigo ir aumentando, por exemplo, a reutilização desse código, por assim dizer. Então, uma biblioteca me ajuda a reutilizar código. Um framework, ele junta várias bibliotecas, várias integrações entre bibliotecas para você conseguir fazer um objetivo. No caso do Django, ele é para desenvolvimento web. Dentro dele eu tenho a parte de banco de dados, como eu falei antes. Eu consigo escrever um código em Python, no padrão do Django, obviamente. Usando a linguagem Python, eu consigo escrever um banco de dados sem eu ter que seguir praticamente nenhum padrão de... Por exemplo, um padrão de MySQL, um padrão de Postgre, um padrão da Oracle. Eu faço as configurações dele ali, usando biblioteca e tudo mais. E com isso eu consigo escrever um código em Python, no padrão do Django. Esse código, uma biblioteca, por exemplo, Postgre, ele pega esse código e ele transforma no padrão do Postgre para conseguir criar o banco meio que automaticamente, sem eu ter que mexer na parte do banco e tudo mais. Ele também permite fazer a parte de renderização de telas. Então, quando você vai criar a tua página, você tem que renderizar uma tela e tudo mais, para você conseguir mostrar o conteúdo que você está criando para aquela página, obviamente. Você consegue também fazer o back-end daquela página. Então, por exemplo, eu queria fazer uma página parecida com Power BI, eu queria botar uns gráficos e tudo mais. Só que se eu não fizer o back, eu não consigo gerar as informações para aquele gráfico. Ou então, eu quero pegar as informações do gráfico de outro lugar, botar aqui nessa página. Você consegue fazer o back ali e tudo mais para isso. Você consegue fazer a parte de URL também, a parte de requisição com back também e tudo mais. Então, ao invés de, por exemplo, que é o que acontece em ambiente JavaScript, que tem um React, o React muita gente confunde. Ele não é um framework, o React é uma biblioteca. Só que, essa mesma história que eu tô falando, o React, como por ser uma biblioteca, ele consegue sincronizar, por assim dizer, né? Se juntar com outras bibliotecas para conseguir dar os efeitos que você quer. Então, por exemplo, eu consigo com React, salvo engano, eu consigo fazer a página e o back dela, só que eu não consigo mexer com requisição. Tem o Express que você consegue fazer requisição para a parte de URL e tudo mais. Tem mais um agora que eu esqueci o nome, que eu não tô lembrando agora eu acho que era pro banco, que você consegue misturar, que salvo engano é de 3 a 4 bibliotecas que você usa geralmente, que você consegue misturar para você dar esse efeito em um framework. Só que ele não é um framework por quê? Um framework já é um conjunto total de ferramentas. É como se fosse uma oficina. É até que o conceito que eu uso nessa explicaçãozinha aqui. Podemos pensar em um framework como uma oficina muito bem equipada e com todos os tipos de ferramentas disponíveis e que, consequentemente,
permitem ao profissional trabalhando um número muito maior e padronizado de opções na hora de realizar o trabalho. Dessa forma, auxiliando ao trabalhador tanto em velocidade como na repetibilidade da tarefa, como por exemplo um marceneiro querendo cortar várias tábuas com a mesma largura, comprimento utilizando uma serra circular. Isso quer dizer basicamente o quê? O framework eu já tem tudo à mão. Eu não sou obrigado a, por exemplo, eu tenho, como seria uma analogia para bibliotecas. Eu tenho um martelo. Pô, legal. Pô, mas eu queria cortar uma tábua. Aí você vai comprar um serrote. Então você tem a biblioteca martelo, tem a biblioteca serrote. Você começa a usar lá a biblioteca serrote para cortar madeira. Beleza. Pô, mas agora eu queria pegar queria pegar essa tábua e pregar na parede. Pô, então vamos usar a biblioteca prego. Então, você sempre vai precisar de alguma coisa que você vai ter que pegar externo e tudo mais. A atualização dessas coisas geralmente não é. Dessas bibliotecas não são sincadas dependendo da biblioteca. Tem biblioteca que morre, tem que trocar toda a tua estrutura e tudo mais. Um framework não. O framework ele te dá todas as ferramentas necessárias para fazer o teu objetivo. E ele mantém tudo atualizadinho. Então, por exemplo, se eu for fazer uma aplicação em React, que eu vou usar o Express e mais algumas outras bibliotecas. Eu vou ter que ver a parte de segurança, eu vou ter que ver se eu não tô fazendo besteira com requisição, se não tá vazando dado por aí pela internet. Eu vou ter que também ver a questão do atualização, se alguma biblioteca parou de ser atualizada, se desistiu do projeto, se eu vou ter que trocar e tudo mais. Inclusive, esse é um problema recorrente no JavaScript, que sempre aparecem muitas bibliotecas, às vezes algumas bibliotecas com um conceito bem legal sempre sendo utilizadas, só que depois de um tempo o pessoal não vai dando aquele suporte, a equipe que está fazendo aquela biblioteca não consegue manter a atualização dela constante, vai caindo no esquecimento e, puf, a biblioteca morre, você tem que trocar todo o teu back, dependendo do caso. Já que você tem que apostar para você conseguir fazer alguma biblioteca ou um framework que você tem que apostar nele, utilizar ele no mercado e virar uma coisa relevante no mercado. Caso não aconteça, geralmente vai morrendo, aí você não consegue manter o uso dele, aí você tem que trocar para algumas mais populares e tudo mais. Esse é um ciclo bem recorrente, por exemplo, no JavaScript. Próximo tópico aqui seria a diferença entre linguagem e o framework, né? Uma linguagem de programação é um framework. Geralmente a explicaçãozinha genérica eu boto em cima, tá? A explicaçãozinha mais específica, fazendo analogias embaixo aqui. Então, uma linguagem de programação é a base para escrever um código, permitindo criar qualquer tipo de programa. Por exemplo, Python, PHP. Já um framework é uma estrutura construída sobre uma linguagem que fornece ferramentas e padrões para acelerar o desenvolvimento em áreas específicas. Django para o Python, Laravel para o PHP. Se eu quiser botar mais um para o Python, eu posso botar o Flash também para desenvolvimento web. E aqui a analogia. A linguagem de programação é o idioma que você usa para se expressar. Pode ser português, inglês, espanhol, etc. Em qualquer idioma você pode criar histórias incríveis, tirinhas e tudo mais. Mas tudo depende da sua criatividade, esforço e domínio sobre a gramática e vocabulário. É o que eu disse antes. Com uma linguagem de programação você consegue criar muita coisa. E, geralmente a linguagem te dá boa parte das ferramentas que você precisa para conseguir fazer possivelmente tudo que você consiga pensar ou queira fazer. Se você quer fazer um compilador para outra linguagem, você consegue. Foi o caso do Python, que ele fez um. Ele usa um interpretador, né? Não é um compilador. Ele não compila nada, ele só pega o código valendo e fazendo o que você manda no código. Por isso que ele não gera executável, por exemplo. E esse interpretador foi feito na linguagem C. Então, com o C, que é uma linguagem de baixo nível, ele conseguiu criar um interpretador, conseguiu criar todas as regras do Python e conseguiu gerar uma linguagem de alto nível. Agora com o framework. Imagina que para escrever esse livro você tem acesso a uma biblioteca especializada e organizada. Essa biblioteca, o framework, não só tem livros de referência, como também oferece modelos prontos de história, listas de personagens, até capítulos já estruturados. Assim você economiza tempo e tem mais recursos para seguir os padrões e criar um livro de maneira mais eficiente. Isso aqui meio que deu uma ideia de plágio, mas não é essa ideia. Por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa com cunho científico. A pesquisa com cunho científico tem, por exemplo, as metodologias que você tem que usar para fazer aquela pesquisa. Então, se eu quero fazer uma pesquisa que eu vou ter que usar pacientes, é uma metodologia de cunho experimental, que você vai pegar a tua ideia e vai experimentar nos pacientes e tudo mais. Eu também tenho um padrão de escrita, o famoso ABNT, né, que muita gente não gosta. Pode ser o ABNT ou outros padrões. Faculdades, por exemplo, estrangeiros acabam utilizando os padrões próprios deles de vez em quando. Então, por exemplo, um framework seria basicamente esses padrões que
já estão ali mais pré-montados no seu rosto. Então, por exemplo, ao invés de ter que pegar um texto, ter que pegar o idioma, que eu botei ali no exemplo, e eu ter que escrever aquele texto do zero, tendo que pensar como é que eu vou escrever aquele texto para ficar num padrão legal pro pessoal da área científica, o pessoal da área científica vai e fala, olha, tem que fazer assim, ó. Você vai escrever usando a metodologia, tem que falar qual que é a metodologia, tem que falar qual é o seu referencial teórico, tem que explicar porque aquela sua ideia ela é útil para o contexto científico, tem que explicar como é que você, qual é a palavra? Quais produtos não, quais ferramentas, pode ser ferramentas, quais ferramentas você vai utilizar para fazer aquela ideia vir à realidade, quais são os seus parâmetros de comparação, tudo mais. Então, no mais geral, assim, a linguagem de programação é um idioma e um framework é um padrão que você vai ter que seguir ou que você pode seguir para facilitar a tua vida, para você usar aquele idioma para fazer algo. Até um livro também, livro tem padrão de escrita em editores e tudo mais. E agora o finalzinho são alguns usos possíveis do Django para programação. Que o Django, mesmo ele sendo um framework web, ele não se limita só ao web no contexto geral. As pessoas que pensam na parte do web acabam limitando muito com uma biblioteca, framework e afins, pode fazer. Explicaçãozinha genérica aqui, né? O Django é um framework voltado principalmente para desenvolvimento de aplicações web, mas isso não significa que ele seja restrito apenas a criações de páginas ou interfaces de usuário na web. Ele é amplamente usado como back-end para muitas aplicações e pode funcionar tanto como uma aplicação interna quanto um serviço que fornece dados para outras interfaces. O que isso quer dizer? No meu trabalho, por exemplo, eu faço uso do Django, além de uma aplicação web, eu também faço cálculos de normais com ele. Eu uso o Django num contexto de Docker, né? Num contexto de containers e tudo mais. E com esse container do Django, eu consigo repassar dados para outros containers. Por exemplo, que eu uso o Celery, que é um container para multithreading, né? Atividades em paralelo, para eu não ter que ficar fazendo tipo assim, vou calcular uma coisinha, calculo um de cada vez, demora 10 vezes mais do que demoraria se eu fizer tudo de uma vez. Então, por exemplo, o Celery, ele é um container para tarefas em paralelo, como eu disse. E com o Django eu consigo passar informação para o Celery ele me dá a informação que eu preciso de volta para o meu banco. Com aquele banco alimentado eu consigo gerar gráfico, consigo gerar várias informações úteis com aquela informação mais básica que eu passei para ele. E alguns exemplos aqui do Django, né? O Django ele pode servir para desenvolvimento de websites e aplicações web, que são mais comuns, para sistemas de comércio eletrônico, sistema de gerenciamento. Você consegue implementar também, por exemplo, no Django, parte de pagamento, tudo mais, bibliotecas de Python, se você quiser, dependendo do caso, aplicações científicas de pesquisa, que seria a parte das bibliotecas. Você consegue usar o NumPy, o Matplotlib, o Pandas, SciPy, o Scikit-learn, dependendo do caso. Você consegue fazer APIs e backends para aplicativos. Por exemplo, o Django tem o Django puro e tem o Django REST Framework. O Django REST, que é REST, ele serve para exatamente fazer essa partezinha aqui de APIs. Você consegue fazer a parte de aquisição, parte de serialização, parte do modelo de dados que você quer enviar um JSON, um texto puro e tudo mais. Aqui são mais usos como desenvolvimento web, né, portais de notícias e publicações. Só que é legal também, por exemplo, que você consegue imputar aqui, por exemplo, no Django, nesses portais aqui, parte de IA, né, com o Llama, por exemplo, que é uma LLM. Você consegue imputar, por exemplo, a pessoa quer tirar alguma dúvida específica do site. Que já me ocorreu, inclusive. Eu vou pesquisar alguma coisa. Você quis dizer tal coisa? Não queria dizer isso não, mas vamos ver o que é isso. Por exemplo, você vai pesquisar sobre um contexto. Aquela notícia 2019, 2018, não? 2018, 2017, eu acho. Foi a Barragem da Mariana. Às vezes a pessoa vai pesquisar alguma coisa. Tô pesquisando acidente com fulaninha chamada Mariana. Você quis falar sobre a barragem da Mariana? São pequenas técnicas que você pode acabar utilizando. Por exemplo, se você quisesse usar num contexto de PHP, isso vai dificultar muito a vida, você ter que usar requisições externas, você vai deixando mais coisas expostas nas rotas web e tudo mais. Isso não é muito legal, dependendo do teu sistema, o que você quer fazer.
sistema de rastreamento e monitoramento. Essa parte aqui de monitoramento também é interessante porque você consegue, por exemplo, um Python, pode ser no Raspberry, no computador e tudo mais, você consegue pegar uma plaquinha de Arduino, você consegue pegar informações ali, você consegue jogar numa biblioteca no scikit-learn, por exemplo, você fazer algumas regressões e tudo mais. E você realmente consegue gerar dados com isso. Inclusive é um dos temas que eu tô querendo usar pro meu TCC. Obviamente não é esse tema que eu falei, mas pega esse contexto de você pegar dados relativos a alguma coisa assim de... Usando uma plaquinha de Arduino, você joga para um Raspberry, para um computador e tudo mais. Você consegue processar aquele dado e fazer alguma saída legal com aquilo. Soluções para saúde, mesmo conceito aqui de cima, basicamente. Análise e visualização de dados, né? É o contexto de... O que eu falei de você consegue pegar dados e jogar, por exemplo, para um cérebro, para você fazer um cálculo de alguma coisa. Você consegue gerar gráficos com isso. Igual, por exemplo, um Power BI, mas só que o Power BI já é pago, né? Então, por exemplo, soluções como o Django você consegue fazer coisas gratuitas, fazer soluções gratuitas, né? E se você conseguir fazer um template direitinho, né? Um modelo de página direitinho, consegue aproveitar em muitas outras aplicações. Automatização de processos. Foi o que eu falei que eu fiz com o Celery, né? Nesse caso aí, por exemplo, ele roda a cada uma semana. Então, o seu serviço desligou, não tem problema. Se que ele levantar, ele já vai seguir o cálculo direitinho e tudo mais. Eu usei basicamente bibliotecas em Python pro Django, botei na paginazinha lá, ele faz uma requisição pro outro container, para outro serviço, né, outra aplicação. Essa aplicação faz o processo, devolve direitinho e tudo mais. Tudo isso aqui com Django. Ferramentas personalizadas, sim, você consegue desenvolver, igual eu falei, um Power BI da vida, um sistema de ERP, né, que é de monitoramento de empresas, gestão, monitoramento e tudo mais. Esses aqui são só alguns exemplos. Você consegue fazer muito mais coisas isso aqui. Você pode, como eu falei, ferramentas personalizadas, análise e visualização de dados. Eu queria fazer uma ferramenta para minha empresa de calçados. Pô, mas eu não queria só uma página, eu queria algo mais complexo. Você consegue fazer. Eu queria fazer um sistema para um hospital. Consigo fazer? Consegue. Vai ser direitinho também. Inclusive, a vantagem do Django é a questão, como ele é um framework, a parte de segurança dele é muito mais robusta do que uma cacetada de bibliotecas juntas, por exemplo. E é basicamente isso. Só reforçando aqui os desenhos, tá? Os desenhos foram feitos pela Jock Designer. O pé não tá com a cor errada, tá? Isso aqui é só uma piadinha que ela fez comigo. Enfim. E essa foi basicamente a nossa aula de hoje aqui. Na próxima aula eu vou abordar mais a questão mais técnica do Django, né? Como é que ele faz a parte de projeto dele, como é que funciona, como é que é estruturado, como é que funcionam os bancos do Django e tudo mais. Deixa eu ver se eu abordei mais algum tópicozinho aqui. Assim, vai ser basicamente o banco de dados do Django. Vou explicar como é que funciona a estrutura do Django, em termos de padrão de estrutura e tudo mais, pasta, etc. E como é que funciona a parte do banco. E é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e bons estudos.